Continua falando sobre esse caso denunciado pelo Intercept Brasil, essa sentença de estupro culposo. O caso é da Mariana Ferrer, uma influencer, ela foi estuprada e o julgamento aconteceu, agora saiu essa sentença e durante esse julgamento a Mariana foi humilhada pelo advogado de defesa do estuprador e o juiz não se manifestou nesse momento. Vamos fazer o seguinte, a gente vai assistir de novo esse vídeo para poder depois pegar alguns aspectos para comentar com a doutora Tânia, que é da ABJD, com quem a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos assistir esse vídeo de novo. Essa foto aqui foi manipulada, Cris? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros. Fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de virgem. Ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu estou sendo tratada sobre a... Já está com a gente a Tânia Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Oi, Tânia, é sempre um prazer te receber por aqui. Mas para comentar uma situação como essa, é lamentável. Cada vez que eu assisto esse vídeo, o sangue sobe da dor de estômago. É incrível isso. Tudo bem? Como não subir, né? Também é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com os ouvintes, bom para todos. Obrigada pelo convite. E sempre o prazer é estar aqui, né? Porque para comentar fatos sempre lamentáveis. Um dia eu quero vir aqui para a gente comentar uma grande decisão, assim, que mostre Tânia, justiça social. Eu fico prometendo para todos os entrevistados que quando a gente tiver uma boa notícia, eu vou gostar muito de comentar com vocês, mas por enquanto elas não estão existindo. Mas pode deixar, Exato. Que eu vou lembrar de você na boa notícia também, viu? Vamos lá. Essa figura jurídica, de fato, não existe, esse estupro culposo. Da onde tiraram isso? Como o judiciário tem coragem de agir dessa maneira, Tânia? Acho que a gente tem que avaliar aí várias coisas, né? Várias questões em uma só. A primeira coisa são os fatos em si mesma, né? E o que leva o judiciário a uma decisão final de absolvição. Eu gostaria de dizer, assim, de forma muito franca e tranquila com relação a isso, que eu não conheço os autos. E como sou uma pessoa que estou do lado sempre do direito dos fatos, né, e não das pessoas, é preciso que a gente conheça um processo para poder falar a respeito dele. E aí eu estou falando efetivamente de provas, da ocorrência de estupro, etc, etc, etc. Dito isso, vamos aos fatos seguintes. Primeiro, eu sempre brinco que o pessoal é tão bem informado na imprensa que, na verdade, ele chama a gente para comentar, mas eles já têm todas as informações, não precisam de ninguém dito especialista para comentar. Não existe estupro na modalidade culposa, né? Não existe. O artigo 213 do Código Penal define o que é estupro, o que é o tipo penal do estupro, e o artigo 217-A define o que é estupro de vulnerável, que foi a primeira acusação feita ao empresário pelo primeiro promotor responsável pelo caso. Em estupro de vulnerável estão incluídos os menores de 14 anos e pessoas que não tenham possibilidade de discernimento ao, entre aspas, consentir um ato, né?
Porque, na verdade, se você não tem capacidade de discernimento, você não está agindo com consentimento, você está sendo levado à prática do ato. É o caso das pessoas que estão embriagadas, né? É o caso das mulheres que estão embriagadas, e foi nessa hipótese que foi incluída pelo primeiro promotor do caso, o caso da Mariana Ferrer. Essa é a segunda questão, né? Como é que chegou a uma audiência por isso aí? Você está falando que está indignada. Eu fiquei tão impressionada que, às vezes, a gente acha que não é capaz de espantar mais nada do que acontece, que possa acontecer no sistema de justiça. Engano nosso. Ainda bem que a gente tem a capacidade ainda de nos espantar e de nos indignar. Porque o que aconteceu nessa audiência é de uma agressão, é de um absurdo tão grande que não tem como nenhuma mulher ou nenhuma pessoa da sociedade civil que tem um mínimo de sentimento de respeito pela mulher e da busca de uma justiça não ficar completamente embasbacado. O que houve ali foi um processo criminoso de assédio, assim, é uma quantidade de homens com uma mulher, que por acaso é a vítima, em um processo de estupro, né? Provado ou não provado, como eu disse, a primeira discussão, né? Vamos aos fatos, como ela mesma disse, atenha-se aos fatos. O que nós temos naquela audiência? Nós temos um advogado de defesa que usa fotos da moça publicadas nas redes sociais dela, não interessa se é no Instagram, ele diz que é no Instagram, não interessa em qual rede social ela porventura tenha publicado. Fotos ditas sensuais, para dizer, a partir daquelas fotos ditas sensuais, que a personalidade dela é de uma pessoa que inventaria, imagine só, um ato de estupro, né? Então, na verdade, o que nós temos ali é um processo absurdo de assédio, com a presença de um promotor, com a presença de um juiz e com a presença, me parece, de um advogado de defesa, né? Que simplesmente não reagem àquela barbárie, porque foi um ato de barbárie, admitir que no ano de 2020, uma mulher que está acusando um homem do cometimento de estupro seja submetida em uma audiência a esse processo de humilhação, de degradação que essa moça foi submetida, é uma coisa totalmente absurda. É um absurdo para a advocacia, né? E aí a OAB pediu explicações ao advogado, foi o que eu li na imprensa, e não pode divulgar, enfim, os fatos, porque está em segredo e tal. Mas como é que um juiz pode admitir que um advogado se comporte daquela forma em relação à vítima de um ato de estupro, ou mesmo a uma pessoa, uma mulher, durante um processo, durante uma audiência de julgamento? Eu não tenho palavras para definir o que foi aquilo. É uma barbárie, Agora, imagine só, ele prejulga de uma forma completamente fora do que inclusive, a obrigação dele como advogado, porque ele tem todo o direito de fazer as suas alegações em defesa do seu cliente, para tentar justificar que ele seria inocente ou é inocente da prática de estupro, atendo-se aos autos e aos fatos, como ela mesma reivindica, atentando-se e limitando-se aos autos e aos fatos. Utilizar aquele vocabulário bizarro, esdrúxulo, preconceituoso, misógino, é uma aberração. Como é que um advogado tem coragem de dizer para uma mulher: eu jamais seria uma filha da sua, enfim, com a sua personalidade, com o seu comportamento, e espero que o meu filho não cruze com mulheres como você. Gente, isso é criminoso. É criminoso. É inadmissível. A gente se sente humilhado no papel dela ali. É humilhante para qualquer mulher que veja esse vídeo. Realmente grotesco.
esse posicionamento, a forma como esse advogado se posiciona. Agora, Tânia, deixa eu perguntar uma coisa. Por conta disso que a gente fica sabendo agora, que a gente tem contato com essa imagem desse julgamento, dessa sessão, cabe a anulação desse julgamento ou ela vai ter que recorrer para instâncias superiores? Não, ela pode, evidentemente, pedir a nulidade do julgamento. Ela pode pedir a nulidade do julgamento. A cena, quer dizer, a condução dessa audiência é um denominador muito forte de que os atos do processo podem ter sido conduzidos de igual forma, portanto, são passíveis de nulidade. É inacreditável, é inconcebível uma audiência conduzida dessa forma. Então, ela pode, e acho que deve, inclusive, pedir a nulidade dessa sentença. A nulidade da sentença ela já é passível pela própria ausência de fundamentação legal, né? Estupro culposo não existe ao rigor da nossa legislação, né? Como já disse antes, né? E está amplamente divulgada, não existe mesmo. Então, se o fato é o estupro e, portanto, autor cometeu o ato de estupro, esse ato de estupro ele pode estar enquadrado nas hipóteses do Código com agravantes, né? Existem as circunstâncias agravantes, e ele pode estar enquadrado, inclusive, em tipo penal específico, que é o estupro de vulnerável, que foi, inclusive, a primeira acusação feita pelo primeiro promotor. Agora, estupro culposo não existe ao rigor da lei. Então, o julgamento já pode ser anulado, inclusive pela ausência de fundamentação legal para a absolvição, né? Já pode ser anulado por isso. Com a divulgação dessa audiência, ele pode ser anulado, inclusive, por nulidades que dizem respeito à parcialidade do juízo, ou a total incongruência, improcedência da condução do processo. É tão chocante essa audiência que eu acho que a gente fica até meio perdido, não é? Eu acho assim, você ajudou demais a gente a entender. Com dificuldade de enquadrar, né? Porque... acho que você ajudou demais a gente a entender esse contexto, o quão desrespeitoso foi essa sessão. Porque a gente aqui de fora, que não entende muito desse meio, já acha um absurdo. E você que entende achar um absurdo também, é que está provado. É um absurdo de todas as formas. Te agradeço muito, Tânia, a participação. É um assunto que assim surgiu meio de última hora. A Tânia topou participar aqui com a gente, comentar. Muito obrigada mais uma vez. Importante, é um ponto que a gente tem que ressaltar, é importante a gente ter trazido esse fato e ter podido comentar aqui com você. Muito obrigada, viu, Tânia? Claro, obrigada. Eu que agradeço. Acho que o respeito à advocacia e o respeito ao poder judiciário ficam sempre abalados nesse tipo de episódio bizarro. Eu te agradeço mais uma vez a participação. Acho que a contribuição, como eu já disse, para vocês que são têm expertise no acompanhamento dessas coisas, é quase nenhuma. Mas eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui e, enfim, vamos seguir. Obrigada. Fico